Opa, tudo bem? Felipe por aqui e hoje eu quero conversar com você sobre como é possível a gente ativar o modo de memorização do nosso cérebro sempre que a gente precisar. Mas antes, deixa eu contar um rápido acontecimento aqui com você. Eu não sei se você é um entusiasta sobre o mundo da aviação. Eu gosto bastante. E, inclusive, a aviação comercial é um dos meios de transportes mais seguros que a gente tem no mundo. Ele é mais seguro do que a gente dirigir um carro em uma estrada, por exemplo. E, Felipe, o que isso tem a ver com memorização, com aprendizado? Calma que vai fazer sentido, tá bom? Mas o interessante na aviação comercial é que absolutamente tudo que é feito num avião, que é feito no aeroporto, tem um processo, tem um checklist a ser seguido. Ou seja, a pessoa não fica inventando como ela vai fazer aquilo, ela simplesmente segue um procedimento, passo a passo. Então isso, o que acontece? Minimiza muito os erros e também, ainda bem, os acidentes. Até que, infelizmente, acontece, mas os acidentes com aviões comerciais, dentro da quantidade de voos que acontecem pelo mundo todo, que são milhares e milhares, graças a Deus, são poucos acidentes, né? E, inclusive, quando acontece uma falha, quando acontece alguma coisa, quando vai investigar, 99% das vezes é porque alguém não seguiu um procedimento, não seguiu um processo, não seguiu um checklist. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com memorização? O que isso tem a ver com aprendizado? Aqui eu vou até colocar na tela pra gente, que a gente já vai entrar em um dos vilões que atrapalham as pessoas de terem uma memorização, de terem um processo de aprendizado acima da média e tendo aquela capacidade, que ela tem nata de aprender. Afinal, a gente aprende desde o primeiro suspiro de vida e até hoje. Então, essa capacidade já é natural do nosso cérebro. Mas por que então algumas pessoas não conseguem memorizar de forma consciente o conteúdo de um livro, o conteúdo de uma apostila, alguma informação importante para o trabalho dela? Um vilão desse é falta de processo. Muitas pessoas não seguem um processo. E aqui a gente conecta com isso que eu acabei de falar para você sobre o mundo da aviação. Na aviação, qualquer coisa que vai ser feita, a pessoa tem que seguir um checklist, a pessoa tem que seguir um processo. Se a gente trazer algo tão positivo em um mundo, para o nosso mundo de aprendizado, isso vai tornar a nossa vida muito mais fácil. Imagina como que é se você conseguir saber exatamente o que você tem que fazer em cada uma das etapas durante a sua leitura, durante a sua memorização e até o momento que você vai usar aquela informação que foi transformada em conhecimento. Então, o primeiro vilão que a gente tem aqui é a falta de processo. Quando você não sabe o caminho que você tem que seguir, é muito mais fácil da gente se perder. O segundo vilão que a gente tem é a autossabotagem. Eu vejo muita gente, e eu vou até além, é a autossabotagem emocional. Eu vejo muita gente ficar naquela, eu não consigo, eu sou ruim, eu nunca vou conseguir, eu já nasci com falta de memorização, eu sou assim desde pequeno. Então, quando a pessoa começa a induzir ela mesma que ela é ruim, que ela não consegue, que ela não pode, isso já vai dificultando também. Por quê? Porque ela tende a não querer encontrar uma alternativa externa. Para ela não é uma falta de processo, o problema é com ela. Mas não, a grande maioria das vezes o problema está em não ter um processo e não ser muito claro naquilo. E quando eu falo em processo, em autossabotagem, eu também estou falando em falta de foco. Claro que eu vou até colocar ele aqui no meio, porque a falta de foco está muito interligada também com a falta de processo. Quando você tem esse processo, ele vai ajudar você a ter foco e ele vai ajudar você a diminuir a autossabotagem. Porque aí você está simplesmente seguindo um checklist do que tem que ser feito. Você não tem que ficar lidando com o seu emocional, porque racionalmente, você está no controle, você sabe o que tem que fazer. Então, a gente tem esses 3 vilões e a gente vai ver agora como que você pode ter esse processo e você trazer aí o que a aviação tem de super positivo, que é ter processos, procedimentos, checklist para tudo. A gente tem isso também no nosso processo de memorização. E esse processo a gente começa com a primeira fase. Fase 1. É a fase da aquisição. Qualquer processo de aprendizado, você precisa começar adquirindo aquela informação. A gente tem algumas etapas. Primeiro é informação, é aquela informação que está numa página de um livro, por exemplo. A hora que você recebe aquela informação, ela continua como informação.
Para isso vir para sua memória de longo prazo, você tem que transformar essa informação em conhecimento. Conhecimento, memória de longo prazo, informação, memória de curto prazo. Isso aqui é importante a gente entender porque isso ajuda exatamente nesse processo. E nessa primeira fase da aquisição, a gente simplesmente está preocupado com receber a informação. Só isso, somente isso. Aqui a gente não vai memorizar a longo prazo. Aqui vem um erro que as pessoas cometem. Por elas não saberem desse processo, elas acham que a hora que ela terminar de ler um livro, ela vai ter que memorizar aquilo. Aí chega no dia seguinte, ela não se lembra de boa parte ou quase tudo do que ela leu e ela se sente frustrada. Ela vem o quê? Para autossabotagem. Mas não, nessa fase está tudo bem. Você tem que simplesmente ter concentração, ter foco para você poder receber aquela informação. Então aqui, o que você tem que usar como ferramentas? Ferramentas que vão te gerar foco e gerar concentração. Simplesmente isso. Não se preocupe com a memorização. Não se preocupe com a memorização. Não é o foco aqui. Simplesmente nessa fase você vai adquirir, você vai receber a informação. Aí, na fase 2, vou colocar aqui já do outro lado, que fica mais fácil para a gente ver. Na fase 2, você já vai começar a trabalhar o seu processo de memorização, que aqui você vai trabalhar a retenção. Aqui que você começa, não é aqui que você vai consolidar, mas é aqui que você começa a transformar a informação em conhecimento. Então lembra, na fase 1, você vou só organizar aqui o mapa mental para ficar mais legal visualmente. Na fase 1, você se preocupou somente em você ter foco e concentração para você receber aquela informação. Aqui você não vai memorizar a longo prazo, aqui é somente a primeira etapa. Na segunda etapa, você começa a trabalhar a retenção, que aí você vai transformar a informação em conhecimento. Nessa segunda etapa, você tem que trabalhar com algo que eu chamo de ativo de memorização. O que é o ativo de memorização? É com ele que você vai conseguir pegar aquela pura informação e transformar em conhecimento. Como você faz isso? O nosso cérebro, tanto o hemisfério esquerdo como o hemisfério direito, eles trabalham em conjunto, mas ao mesmo tempo separado. Em outras palavras, o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele gosta de olhar para algo como um todo, ele gosta de olhar também para partes. Ao mesmo tempo que o nosso cérebro gosta dos recursos visuais, ele também é mais analítico. Então, ao mesmo tempo que o nosso cérebro ele é criativo, ele também é lógico. E isso a gente tem que trabalhar no nosso ativo de memorização. Se a gente utilizar somente um hemisfério, o esquerdo ou o direito, a gente não está aproveitando todos os recursos do nosso cérebro e que quando a gente aproveita todos esses recursos na sua máxima potência, a gente vai conseguir ter esse processo de memorização melhor. E o ativo de memorização, ele ajuda exatamente nisso. Mas vamos entender na prática como isso funciona? Basicamente, você precisa resumir as informações para o seu cérebro poder trabalhar. O nosso cérebro, ele trabalha com palavras-chave, com recursos visuais, com conexões. Quer um exemplo disso muito prático? Se eu colocar para você, se eu falar assim, uma palavra-chave, fruta, alguma coisa vem na sua mente. Pode ser que para mim vai vir uma outra coisa. Pode ser que na sua mente veio uma cesta de fruta, a sua fruta preferida na infância, a fruta que você comeu hoje, qualquer coisa. Porque a palavra-chave fruta, ela criou uma conexão diferente na sua mente e na minha mente. Então, quando a gente fala em criar um ativo de memorização, a gente precisa fortalecer essas conexões que estão dentro do nosso cérebro. Então, às vezes, se você ficar lendo uma página inteira de um livro, você consegue resumir aquela página em algumas palavras-chave. Por isso também que vem a importância de quando você cria o ativo de memorização, ele é seu, ele é pessoal. Porque não necessariamente o ativo que eu criar do mesmo conteúdo que nós estamos estudando, o meu e o seu vão ser iguais. Possivelmente, e é natural que sejam diferentes. Então a gente tem que trabalhar o ativo de memorização pensando assim, ele é um mapa para minha memorização. Pensa como um mapa do tesouro. Se você colocar exatamente tudo que você vai fazer para chegar até o tesouro,
o seu mapa vai ficar gigante. Mas você pode muito bem colocar os pontos principais que eles vão ajudar você a se identificar naquele caminho. É isso que o ativo de memorização faz. Então, o que eu quero falar com você sobre isso? Que a hora que a gente começa a criar esse ativo, utilizando exatamente os recursos que o nosso cérebro utiliza, fica muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo. Então, o objetivo dele, né? Vamos por lá. O objetivo principal desse ativo de memorização é a gente deixar a informação concisa, que vai gerar o conteúdo que transforma em informação, que transforma em conhecimento, a gente falar a mesma língua que o nosso cérebro, ou seja, utilizando esses recursos, palavras-chave, recursos visuais e conectando tudo isso. E uma forma excelente de fazer isso é por meio dos mapas mentais. Felipe, o que é mapa mental? Pode ser que se você já me acompanha há algum tempo, você sabe, mas mapa mental é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Veja, eu já falei, perdi as contas de quantas palavras eu falei, mas a gente está resumindo aqui. Possivelmente, daqui uma hora, daqui um dia, se você vir revisar esse mapa mental, você vai se lembrar disso que a gente está conversando. Por quê? Porque isso aqui é um ativo de memorização. Eu estou te falando de algo que eu estou usando com você. Mas lembre-se, esse ativo de memorização está sendo criado por mim, pelo Felipe. Você tem que aprender a criar o seu ativo de memorização, o seu mapa mental, para você conseguir pegar qualquer conteúdo, qualquer informação, criar o seu ativo para você poder memorizar. Nem sempre, e como eu já falei, é normal o ativo de memorização do mesmo conteúdo não serem 100% iguais, eles serem um pouco diferentes de uma pessoa para outra, até porque cada pessoa tem uma visão. Às vezes uma palavra-chave que eu defini aqui, veja que eu estou usando palavras-chave. Uma palavra-chave que eu coloque aqui não seja a palavra que para você vai fazer sentido em ativar exatamente o mesmo conhecimento. Então vamos voltar aqui, vou só aumentar a tela para ficar melhor para a gente, ok? Então nessa fase 2, você começa a trabalhar a retenção. Então na fase 1, você adquiriu a informação, aqui você começa a trabalhar aquela informação para ela virar um conhecimento. Como você faz isso? Criando o seu ativo de memorização. Como que você cria um ativo de memorização eficiente? Você poderia simplesmente fazer um resumo linear, como a gente aprendeu na escola? Poderia, mas ele não teria todos esses elementos que o nosso cérebro já utiliza para memorizar e aprender. A gente pode dar vários exemplos, mas o exemplo mais simples de todos é a maneira como todos nós aprendemos a falar quando era criança. Provavelmente os seus pais apontavam algo para você, pronunciavam o nome, ou seja, ele falava uma palavra, fazia a conexão da palavra dele com aquela imagem, recurso visual, e foi assim que o seu cérebro foi aprendendo. Então veja, se a gente aprendeu assim desde a infância, é assim que o nosso cérebro aprende até hoje. Sempre que a gente trabalhar palavra-chave, recurso visual e conectar isso vai ficar muito mais fácil. Mas ainda vai faltar mais um terceiro elemento, que é a nossa fase 3. Opa, fase 3. Então vamos lá. A fase 3 aqui, então a gente viu a aquisição, a retenção e agora a gente vai ver a recordação. O que é a recordação? Também a gente pode falar que é a repetição. Nosso cérebro, ele aprende somente de duas maneiras. Somente de duas maneiras. Ou com uma carga emocional muito forte, ou pela repetição. A gente não aprende de outra forma. O que é uma carga emocional? Imagina que você tem um canavial. Ele está fechado, não tem caminho nenhum. O emocional é a mesma coisa que você vir nesse canavial e vir com um trator, com tudo. Blum, ele vai abrir um caminho, não vai? Veio com tudo. O emocional, ele chega chegando. Mas é um recurso que a gente não tem a todo momento. Normalmente acontece isso quando é uma memória que você nunca mais vai esquecer. Um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, nas minhas palestras, é o dia que seu filho nasceu, se você é pai, se você é mãe. Provavelmente você se lembra de detalhes daquele dia. Por quê? Porque teve uma carga emocional muito grande. Isso também pode ser para o lado negativo, né? Às vezes algum assalto que você sofreu, alguma coisa, infelizmente, você lembra daquilo porque teve uma carga emocional muito grande. Mas esse processo de memorização que a gente está usando aqui, que é para memorizar o conteúdo de um livro, de uma apostila, de uma aula, para o seu trabalho, para você passar numa prova, num concurso. Aqui você não vai ter uma carga emocional a todo momento gigante para você memorizar aquilo. Então a gente vem trabalhar na segunda maneira, que é a maneira da repetição. O que é repetição? Simplesmente é revisão.
Revisar o quê, Felipe? Vou ficar lendo várias vezes aquele livro de 300, 400 páginas, aquela apostila? Não. Você vai revisar o seu ativo de memorização. Aqui é possível, no seu ativo de memorização, eu vou até colocar aqui que é importante a gente saber. Ele permite que você pegue um livro inteiro e coloque em um único mapa mental. Sabe qual que é a vantagem disso? Esse ativo de memorização que você fez de um livro inteiro, vamos supor, um livro de 300 páginas, na hora que você vai revisar, vai repetir aquela informação para transformar ela em conhecimento, você não vai fazer isso lendo o livro de novo, você vai vai fazer somente utilizando o seu recurso, que é o seu ativo de memorização, que é o mapa mental. Isso dá um grande benefício. Benefício. Sabe qual que é esse benefício? Do tempo. O tempo que você vai economizar é muito grande. Qual o tempo é esse? Imagina que para ler um livro inteiro, você vai levar ali 20 horas. Para você revisar o seu ativo memorização daquele mesmo livro que você já leu, você vai levar 5 minutos. Talvez 10 minutos no máximo. Depende um pouco da densidade do conteúdo que você está memorizando tudo. Mas olha a proporção entre você ler de novo um livro em 20 horas, estou supondo aqui um tempo que leria um livro inteiro. Você vai conseguir revisar aquilo em 5 minutos. E sabe o que é o mais importante? Você vai estar revisando todo aquele conteúdo seguindo os elementos que o nosso cérebro utiliza para memorizar, que o nosso cérebro utiliza para aprender. Então aqui, nessa breve aula, eu quis mostrar para você que, primeiro, você tem que vencer esses vilões que atrapalham você na memorização, que é o quê? Falta de processo. Processo é isso que a gente acabou de ver, que você vai ter que ter primeiro a fase da aquisição, aqui você não vai memorizar, e muitas pessoas se frustram nessa fase porque elas acham que é aqui. Então ela lê um livro, no dia seguinte ela, mas eu não consegui memorizar, eu não consigo, eu sou ruim, e pronto. Aí já gera autossabotagem. Mas não, aqui ela simplesmente tinha que estar pensando no foco e concentração para fazer isso. Aqui ela ia criar o seu ativo de memorização na fase 2, que é onde ela vai transformar um conteúdo denso, um livro, uma apostila, uma reunião, uma palestra, uma aula, qualquer conteúdo, em um único mapa mental, que é o seu ativo de memorização, onde na fase 3, que é a recordação, a repetição, é aqui que ele ia repetir, revisar aquele conteúdo, seguindo um cronograma também, para não ficar muito extensa essa aula. Mas o que eu queria que você entendesse aqui é exatamente isso. Siga essas 3 fases, siga essas 3 etapas que você vai conseguir ter muito mais resultado no seu estudo e na sua memorização. Quer aprender mais detalhes? Quer aprender exatamente como que você segue essas 3 fases, como que você cria o seu ativo de memorização de forma eficiente, porque não adianta nada você criar um resumo totalmente sem método, que aí você vai revisar, ele não vai mudar em nada esse processo. Se você quer conhecer mais, seguir todos os detalhes, quer que eu pegue nas suas mãos e ajude você a consolidar, para você transformar o seu cérebro em uma máquina de aprendizado e você ativar esse modo memorização sempre que você precisar, abaixo aqui da aula você encontra o link para conhecer detalhes do meu treinamento online e avançado de memorização com os mapas mentais. Nele a gente vê tudo isso de forma muito mais aprofundada. Eu vou te dar processos, o passo a passo para você criar mapas mentais de aulas, de apostilas, de livros, de ideias que você tem na sua cabeça e como você consolida isso na sua memória de longo prazo. E tem mais um benefício para você. Se você que me acompanhou até o final dessa aula, além do treinamento já está com valor super acessível, ele é 100% online, em videoaula, você também vai receber mais um bônus especial. Mas atenção, esse bônus é somente para você que assistiu a aula aqui até o final, ok? Abaixo aqui do vídeo você sabe detalhes desse bônus, do treinamento. Eu espero você lá dentro para você seguir nessa jornada, conhecer todos esses processos, onde lá eu detalho passo a passo como que você cria o seu mapa mental de forma eficiente, como que você faz a revisão, existe um cronograma que você tem que seguir para poder consolidar isso da forma mais eficiente possível no seu cérebro. Mas quer saber mais detalhes do treinamento? Quer receber esse bônus exclusivo, que ele pode sair do ar a qualquer momento? Se abaixo aqui do vídeo ele ainda tiver, eu recomendo que você aproveite o quanto antes. Clica no link e confira todos os detalhes. Um grande abraço.